que a Medusa era uma mulher muito bonita e vaidosa, que utilizava da sua beleza para enganar os homens e se gabava constantemente para causar inveja nas mulheres, se dizendo mais bela do que a própria deusa Atena. A deusa cansou de seus insultos e arrogância e de seu comportamento manipulador. Resolveu então castigar a Medusa. Você se vale de sua beleza para seduzir e usar aqueles que por você se encantam, mas eu, a deusa da sabedoria, vou revelar suas verdadeiras intenções. De agora em diante, seu belo olhar transformarei em gélido clarão, e seus cabelos transformarei em serpentes, pois é assim que você sempre utilizou. Afinal, teu amor é o amor da serpente. Você encanta para petrificar quem cair em suas rédeas. A deusa transformou a bela Medusa em uma horrenda e desfigurada criatura, como uma máscara que revelaria as verdadeiras intenções daqueles que tentam falsamente encantar e seduzir os outros, e também reflete nossa reação frente ao novo e ao desconhecido. Assim são os preconceitos quando julgamos outros através do nosso ponto de vista, baseando nos achismos, estagnando a ideia do ser e da condição do outro. É com a sabedoria e reflexão que nos tornamos heróis, enfrentando aquilo ou quem não conhecemos. É fácil reagir ao desconhecido com preconceitos ou desprezo ou rejeição. A história de Perseu é uma reflexão caminho para enfrentar o que desconhecemos que haverão de surgir na nossa vida. O rei da cidade de Argos, chamado Acrísio, desejava muito ter um filho varão que seria herdeiro do seu nome e reino. Ao longo dos anos de tentativas com sua esposa, ele conseguiu engravidá-la, mas logo nasceu uma menina que chamaram de Danae. Com essa situação, ele decidiu consultar o oráculo de Delfos, que lhe revelou a profecia de que jamais teria um filho homem, e independente de onde vá, ou mesmo que se esconda nos confins da terra, seu destino é ser morto pelo próprio neto. O rei, para se proteger da profecia, pegou a sua única filha, Danae, e a aprisionou na torre de bronze do palácio, junto com sua ama. Mandou que trocassem a velha porta de madeira por uma porta mais pesada, que necessitasse de 2 homens ou mais para movê-la. Assim, Danae nunca poderia ter um neto. Vários anos se passaram e Zeus se apaixonou pela moça. E uma noite, o deus do Olimpo se transformou em uma chuva de ouro que passou por uma rachadura no teto e caiu no colo de Danae. Com o tempo, o filho de Zeus nasceu e Danae tentou esconder a criança para que o rei não a ferisse. Mas Acrísio descobriu ao ouvir seus choros. Suspeitou primeiro do seu irmão, que poderia tentar reivindicar o trono futuramente. Depois suspeitou dos seus guardas, que cumpriram a ordem de vigiar o pesado portão da torre. Acrísio mandou que colocassem sua filha e neto em uma arca de madeira e deixasse que o mar os levasse. E disse aos deuses para terem compaixão dele, pois não os matou, e que se for o destino deles morrerem naquelas águas, caberia somente a vontade dos deuses. A coluna de madeira que levava Perseu e sua mãe além do horizonte do mar foi guiada por Poseidon até a ilha de Sérifos. A arca foi retirada da praia por um pescador humilde chamado Díctes. Resgatou-os acolhendo em seu lar e cuidando da educação da criança à medida que ela crescia. Essa criança era Perseu, filho de Zeus, que cresceu conforme os anos foram passando. E um dia de festejo no palácio do rei, o rei Polidectes se apaixonou por Danae, mas ela estava sempre protegida do seu filho ciumento. No momento de entrega dos presentes ao rei, vendo que muitos convidados traziam cavalos de raças nobres e joias, Perseu, como humilde pescador, não dispunha de presentes valiosos e inestimáveis, somente peixes frescos. Recebendo algumas risadas e deboches discretos de alguns dos convidados que viam a cena, Perseu diz que traria ao rei a cabeça da Medusa, se assim fosse a vontade dele. O rei Polidectes, vendo uma oportunidade de afastar Perseu de sua mãe, aceita, lhe dizendo que isso sim era um presente digno de um rei e para que não retornasse assim que trouxesse a cabeça dela como troféu. Seria, na concepção do rei, uma missão sem volta para o ingênuo aventureiro rapaz. Perseu partiu do castelo em sua jornada, cada vez se distanciando mais e mais do castelo, a ponto de que toda a cidade quase não pudesse mais ser vista no horizonte. O paradeiro da Medusa era desconhecido. Era sabido de todos que muitos heróis partiram com o mesmo intuito e nunca mais voltaram para casa. Os deuses Hermes e Atena, meio irmão de Perseu, decidiram ajudá-lo. Atena forneceu Perseu alguns itens, o escudo da reflexão e a espada da sabedoria. Hermes, o deus mensageiro que possuía o conhecimento de todos os caminhos e atalhos para qualquer lugar, guiou Perseu até a caverna que servia de covil para as gralhas. Perseu cuidadosamente se aproximou, tomando cautela para não pisar em alguma coisa e fazer barulho que chamasse atenção. Elas eram tão velhas que dividiam um único olho e um único dente. Quando elas eram jovens, Zeus concedeu a elas um pedido. Elas pediram para nunca morrer. Zeus atendeu o pedido das irmãs, mas não retirou a propriedade de envelhecerem. Assim, embora fossem imortais, envelheciam a cada ano que passava, sem que pudessem morrer, dependendo de se alimentar da juventude dos aventureiros que lhe passavam, para não ficarem fracas e cada vez mais e mais velhas. Daí sua enorme decrepitude. Sentadas juntas, passando um único olho de mão em mão, enquanto uma delas ruía uma carcaça humana com o dente que lhe restara.
Perseu astutamente caminhou sorrateiramente por trás e pegou o olho sem ser percebido, fazendo com que as bruxas entrassem em desespero, brigando entre si e tateando o chão da caverna em busca do seu único olho que estava em posse do herói. Quando Perseu pediu para revelarem a morada da Medusa, elas, por inveja da juventude de Perseu, recusaram a dizer, mas ele, muito astuto, roubou também seu único dente, retirando a possibilidade de se alimentarem. Somente os devolveria se revelasse a morada da Medusa. Elas, já sem escolha, lhe disseram. Perseu, por via das dúvidas, partiu levando os itens, dizendo que os devolveria quando retornasse, para ter certeza de que elas não mentiram. Quando chegou no local indicado, as ninfas enviadas de Hermes entregaram a Perseu outros itens para ajudá-lo na missão. O capacete de Hades, que lhe permitia invisibilidade por um curto período de tempo, as sandálias aladas de Hermes, que lhe permitia voo durante um certo tempo, e uma sacola para guardar com segurança a cabeça da Medusa. As ninfas contam a Perseu a verdadeira história da Medusa, que fora amaldiçoada pela deusa Atena como castigo pela sua ofensa e comportamento. Ao observar a entrada da ruína que se escondia a Medusa, Perseu avistou duas outras górgonas, Stele e Euríale. Utilizando o capacete de Hades, Perseu se tornou invisível, obtendo sucesso ao passar sem ser notado por elas. Indo cada vez mais fundo da ruína, o capacete de Hades começou a falhar. Perseu sorrateiramente continuou sua caminhada segurando a espada em uma das suas mãos e o escudo em outra, escondendo-se atrás de pilastras que sustentavam o teto do local. Percebeu então a enorme quantidade de estátuas que se encontravam no local, sendo que todas, sem exceção, eram de aventureiros desavisados e guerreiros dispostos a matar a Górgona sem sucesso. De repente, um som estridente ecoou próximo ao herói, que estava em alerta principalmente para não olhar diretamente a face da criatura. Ele percebe a sombra projetada na parede devido a uma fogueira que dava luminosidade ao ambiente. Perseu ouve um barulho tensionado e se esconde atrás de uma das pilastras de sustentação da ruína, quando vê uma flecha passar próximo de onde se encontrava. O herói tentou afastar o medo que sentia naquele momento, se concentrando em como poderia derrotá-lo, uma forma que pudesse vencer sem olhar para ela. Ele então percebe que o escudo da reflexão era tão polido quanto um espelho, que poderia ver o reflexo da Górgona através dele. Perseu corre de uma pilastra para outra, desviando das flechas desferidas contra ele. A poucos metros da criatura, Perseu se mantém atrás de uma pilastra, aguardando o movimento da Medusa. Essa, por sua vez, percebeu a fragilidade que se encontrava o herói devido à sua proximidade. Decide se mover cautelosamente para desferir um golpe final e devorar o herói, sem saber que estava sendo observada através do reflexo do escudo. Perseu acompanhou o sorrateiro através do reflexo do escudo, e quando a Medusa se aproximou, Perseu fechou os olhos e virou da pilastra velozmente, com sua espada erguida desferindo um golpe rápido. Lentamente, a cabeça da Medusa deslizou e caiu no chão. Em seguida, o restante do seu corpo desabou. Esse mito representa o caminho que todo mundo terá de percorrer para vencer aquilo que desconhece. A imagem refletida no escudo tem um significado de que somente pela reflexão é que se supera o desconhecido. Assim, cada um tem dentro de si um Perseu e uma Medusa, ou um herói e um monstro. A Medusa é a personificação da ignorância e hipocrisia, que nos dá o poder de julgar o outro através dos nossos valores pré-estabelecidos, assim petrificando o outro no nosso modo de pensar. Perseu, como herói, representa reflexão e sabedoria. Não há outro caminho ao homem senão pela reflexão para vencer seus preconceitos e intolerância, e sabedoria de conhecer a diversidade que as outras pessoas representam. A Medusa estava morta, e da poça de sangue nasceu o gigante Crisaor e o cavalo alado Pegasus. Perseu, sem olhar diretamente para a cabeça decepada da criatura, a colocou dentro de uma sacola como solicitado pelo deus Hermes, e utilizando as sandálias aladas, Perseu voou para fora das ruínas em direção à sua casa. No caminho, devolveu os objetos para as gralhas. Depois de um bom tempo de voo, as sandálias começaram a ficar cada vez mais fracas, falhando até chegar ao ponto de que não conseguiam ser mais úteis. O herói desceu para descansar das sandálias aladas no Jardim das Hesperides, para depois continuar sua jornada de volta. Enquanto Perseu descansava no Jardim das Hesperides, ali perto no reino da Etiópia, a rainha Cassiopeia se gabava da beleza da sua filha Andrômeda, a comparando constantemente com as Nereidas. Essas eram ninfas aquáticas, sereias que carregavam tridentes e encantavam os pescadores com seus belos cabelos em pérolas e um canto de tom baixo e lento que levava-os ao transe. Essas ninfas ficaram ofendidas e pediram a Poseidon, deus dos mares, que castigassem a rainha em seu reino. Poseidon enviou uma criatura marinha chamada Ceto para destruir todo o reino, a menos que Andrômeda fosse entregue como sacrifício a essa criatura. Para poupar o reino, Cefeu e Cassiopeia, em prantos, decidiram sacrificar sua filha Andrômeda. Pediram aos guardas que acorrentassem Andrômeda nas rochas próximas ao mar, para ser entregue a seu destino. Perseu, retornando de sua jornada, agora com as sandálias novamente em uso, conseguiu ver do alto a jovem acorrentada e se apaixonou por ela.
Nesse instante, a maré começou a recuar e uma enorme criatura emergiu entre as águas. Percebendo o perigo, o herói voou em direção à jovem, cortando os céus tão rápido quanto a criatura cortava as águas. Ao se aproximar da criatura, Perseu fez vários mergulhos utilizando sua espada, deixando grandes cortes em seda. Com isso, as asas das sandálias aladas encharcaram de sangue e de água, obrigando Perseu a se agarrar nas rochas e se equilibrar em cima de uma e de outra, lutando habilmente, tanto desferindo golpes quanto desviando-os das investidas da criatura. Vários habitantes da cidade arremessavam pedras em Ceto, que em determinado momento deu um salto para o céu eclipsando o sol com seu tamanho, abocanhando Perseu no seu retorno. Dentro da boca da criatura, Perseu fixou sua espada para o alto e, na medida que a criatura fechava a boca, era perfurada. Com esse golpe, Perseu venceu a criatura marinha. O reino e a princesa foram salvos pelo herói. Cefeu ofereceu a Munda sua filha em casamento. Eles se casaram, porém a festa foi perturbada pelos ciúmes do príncipe Fineu, a quem Andrômeda tinha sido prometida em casamento. Esse reuniu vários homens e entrou com eles na sala de banquete, provocando uma terrível carnificina. Descoberta a conspiração, Perseu mostrou a cabeça da Medusa a Fineu e seus cúmplices, transformando-os todos em pedra. Perseu e sua esposa partiram para a ilha de Céfiro para concluir sua jornada e entregar a cabeça da Medusa como troféu e presente ao rei Polidecto, porém novos problemas o aguardavam. Quando chegou à ilha, Perseu foi recebido por soldados do rei, e não sabia ele que sua mãe havia sido forçada a conviver na corte real, sofrendo diversos tipos de abuso em sua ausência. Ela conseguiu escapar junto com Dictys, que era igualmente perseguido. Ambos se esconderam no templo de Atena, onde ficariam seguros devido ao local ser dedicado à religiosidade. Ao saber do ocorrido, alguns homens justos que conheciam Perseu e os que passaram a conhecer depois dos seus feitos se juntaram a ele contra os guardas, se tornando aliados. A batalha parecia estar perdida, devido à numerosidade de soldados que o rei dispunha em seu exército. Após dar o comando aos seus aliados para fecharem os olhos, Perseu retirou a cabeça da Medusa, apontando para a multidão de soldados, e diante dele todos se transformaram em estátuas de pedra. Perseu caminhou derrubando as estátuas e abrindo caminho até a entrada do palácio, onde o rei se escondeu atrás do trono real. Vou permitir que continue a residir nesse palácio, entretanto, vou lhe conservar essa imagem para sempre. Perseu transformou Polidectes em uma estátua de pedra e entrega a coroa para o seu pai de criação, Dictys, nomeando o humilde pescador como rei. Ao término de sua jornada, ele fixou a cabeça da Medusa no centro do escudo, mostrando que a sabedoria e a reflexão possuíam o poder para vencer o desconhecido, e devolveu os itens divinos à deusa Atena. Perseu ficou conhecido por toda a Grécia e não tinha interesse de se vingar de seu avô, que colocou ele e sua mãe para um destino incerto no mar. Porém, como participava de diversos eventos pela Grécia, devido à sua fama, em uma prova de arremesso na cidade de Larissa, o disco que Perseu arremessou fez uma parábola tão impressionante quanto o chute do Roberto Carlos, e acertou um velhinho que assistia o espetáculo em meia plateia. Esse era seu avô Acrísio, que devido ao impacto morreu, cumprindo a profecia determinada pelo oráculo. Após o feito, Perseu decide não reinar em Argos como seria de direito, deixou-a com um parente e partiu para fundar a cidade de Micenas. De acordo com algumas tradições, Perseu também foi à Ásia, onde um de seus filhos, Perses, gerou e governou os persas.